Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de maio, e o tema da lição que iremos estudar agora é o sinal da aliança abraâmica. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Gênesis capítulo 17, nos versículos 10, 11 e 12. E o texto bíblico de hoje diz o seguinte: Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Ao estudarmos ontem sobre a falta de fé de Abrão, aprendemos que isso quebrou o fluxo da jornada espiritual do patriarca com Deus. Nesse tempo, o Senhor ficou em silêncio. Pela primeira vez, então, Deus falou novamente com Abrão. Ele se reconectou a Abrão e o trouxe de volta ao ponto em que fez uma aliança com ele, de acordo com Gênesis capítulo 15, verso 18. Deus lhe deu o sinal dessa aliança. O significado da circuncisão tem sido discutido há muito tempo pelos estudiosos, visto que o rito da circuncisão envolvia derramamento de sangue, conforme Êxodo capítulo 4, verso 25. Poderia ser entendido no contexto do sacrifício, indicando que a justiça foi imputada a ele, conforme Romanos capítulo 4, versículo 11. E esse texto de Romanos 4, verso 11 diz assim: E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Também chama a atenção o fato de que essa aliança, representada pela circuncisão, seja descrita em termos que apontam para a primeira profecia messiânica, conforme, por exemplo, Gênesis 17, versículo 7, que pode ser comparado com Gênesis 3,15, quando Deus, lá no Jardim do Éden, prometeu salvar o ser humano através da descendência de Eva e pisar a cabeça da serpente. Nesse caso, Gênesis 17, verso 7 diz assim: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, entre a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. E o paralelo aqui está muito claro: Deus prometendo abençoar a descendência dos que são fiéis a Ele. Do mesmo jeito que Ele fez com Adão e Eva, agora faz com Abraão. O paralelo também que encontramos entre esses dois textos sugere que a promessa de Deus a Abrão diz respeito a mais do que apenas o nascimento físico de um povo. Contém a promessa espiritual de salvação para todos os povos da terra. E a promessa da aliança eterna, que acabamos de ler em Gênesis 17, verso 7, se refere à obra de semente messiânica, ou o sacrifício de Cristo, que garante a vida eterna a todos os que reivindicam, mediante a fé, e tudo o que a fé envolve. Curiosamente, essa promessa de um futuro eterno se relaciona à mudança do nome de Abrão e Sarai, os quais se referem apenas ao status de então. Vale lembrar que Abrão significa pai exaltado e Sarai significa minha princesa, no caso, a princesa de Abrão. A mudança de seus nomes para Abraão e Sara, respectivamente, referia-se ao futuro. Abraão significa pai de muitas nações e Sara significa a princesa, no caso, de todos. Paralelamente, mas não sem ironia, o nome de Isaac, ele rirá, é uma lembrança da atitude de Abraão, a primeira risada registrada nas Escrituras, conforme Gênesis 17, verso 17. Uma risada de ceticismo, ou talvez de admiração. Embora acreditasse no que o Senhor claramente havia prometido a ele, Abraão ainda lutava para ter fé e confiança.
o que impressiona nesse estudo sobre a vida do patriarca, o sinal da aliança, a circuncisão, a falta de fé que Abraão foi contornando ao se reconectar com Deus, é que a Bíblia é muito transparente em relação à luta que seus grandes homens também passam. Você e eu não somos os únicos a lutarem contra nossas tendências, nossas fraquezas, nossas dúvidas. Todos os seres humanos enfrentam essa luta. A questão é, vamos desistir? Vamos colocar culpa nos outros? Ou vamos confiar em Deus? Vamos aceitar a aliança que Ele nos estabelece? É óbvio que hoje, teologicamente falando, e claro que eu vou resumir isso aqui, não há mais necessidade da circuncisão, aquela mesma física que eles realizavam. Mas, espiritualmente falando, precisamos do sacrifício de Cristo sendo a nossa justiça. Precisamos obedecer à vontade de Deus. Precisamos ter comunhão com a palavra dele, a Bíblia. Precisamos da presença viva do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, tudo o que Deus estabeleceu em sua aliança de salvação se tornará realidade. É o Espírito Santo que coloca o nome santo de Cristo Jesus. É o Espírito Santo em suas intercessões com gemidos inexprimíveis que eleva nossas orações. Por isso, podemos crer que a aliança continua válida, não fisicamente através de uma circuncisão, mas a entrega, a obediência e a fé continuam válidas. O sacrifício de Cristo hoje nos dá essa oportunidade, portanto, creia. Por falar na Bíblia, eu te pergunto, você já estudou a palavra de Deus hoje? Se não, não perca tempo. Estude a palavra de Deus. Um grande abraço, que o Todo-Poderoso Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que está em pessoa do seu lado, te abençoe muito. E lembrando que a nossa leitura bíblica de hoje, o ano bíblico de hoje está em 2 Crônicas, nos capítulos 1, 2, 3 e 4. Se o nosso Senhor nos der a permissão, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!